todos me conhecem, democrático. Sempre aberto ao diálogo, ao entendimento. Reconheço o direito de todos se manifestarem, de apresentarem suas reivindicações. Evidente que a greve não é desejável, até porque os alunos estão precisando voltar para as escolas, iniciar o período letivo, e nós estamos trabalhando para, o mais rápido possível, terminar com a greve. Temos agora esta reunião com os líderes e representantes dos professores, do sindicato, onde nós estamos muito otimistas que podemos agora, nesta rodada de negociação, encerrarmos ou não ter mais nenhum motivo para a manutenção desta paralisação ou desta greve. Todos os pontos estão sendo atendidos pelo governo. Muitas das reivindicações já estavam encaminhadas há algum tempo. A gente viu ali no quadrinho as reivindicações. O que o governo vai levar, o que ele pode atender nessa reunião de hoje? Praticamente tudo está atendido, se não integralmente, poucas reivindicações em partes. E agora a negociação é para conseguir chegar num denominador comum e encerrarmos esta greve para iniciar efetivamente o ano letivo. Agora, Sandro, não há condições de não apresentarmos medidas, de certa forma, amargas nesse momento, que visam o corte de despesas, o corte de alguns gastos para enfrentarmos essa crise financeira nacional. Eu faço um comparativo para a dona de casa, para o pai de família. Quando o seu orçamento familiar diminui, você vai buscar um novo modo de vida. Você vai reduzir alguns gastos, algumas despesas para conseguir enfrentar esse momento de dificuldades nesses primeiros meses do ano. Então nós encaminhamos e foram aprovados na Assembleia no final do ano passado reajuste de algumas alíquotas de impostos dentro do que é praticado na média nacional, sem nenhuma discrepância. E agora o corte de alguns gastos que nós encaminhamos à Assembleia. Eu reconheço, foi de forma um tanto assodada em função da gravidade do momento, da urgência para aprovação dessas medidas, e todos sabem, o diálogo sempre foi o ponto alto do nosso governo, a transparência, mas aquele momento exigia que tivéssemos alguma brevidade na aprovação dessas medidas. E o que aconteceu na Assembleia? Não tinham ainda as comissões temáticas sido constituídas para que os projetos tramitassem nas comissões onde fossem necessários. Então, se transformou numa comissão geral para aprovar em plenário e discutir no plenário mesmo. Mas nesses momentos falaram os secretários. O senhor quase não falou, o senhor apareceu pouco, falou depois, só no dia daquela manifestação toda. O senhor faria diferente hoje? Eu acho que sim, Eu confesso que cometemos alguns erros, alguns equívocos no direcionamento, do encaminhamento dessas propostas à Assembleia Legislativa. Devíamos ter discutido um pouco melhor com a sociedade, e é o que eu gosto de fazer. Eu não tenho problema algum em conviver com o contraditório. Isso nos valoriza, nos enriquece, ajuda a aprimorar as nossas propostas e encontrar as melhores soluções para o Estado. Mas em função da gravidade do momento, a necessidade de melhorar o fluxo de caixa do governo para o mês de janeiro, lembrando que muitas receitas antecipamos para cobrir a folha do 13º salário, também em função de mexermos e reajustarmos algumas alíquotas de impostos, tivemos que respeitar o princípio da noventena. O IPVA, por exemplo, que era para ter entrado uma boa receita em janeiro, ficou para abril. Então, em função destas medidas, nós tivemos algumas dificuldades. Mas certamente agora nós teremos mais tempo para discutir cada uma das medidas encaminhadas. Já encaminhamos à Assembleia, anteontem ou ontem, medidas de combate à sonegação fiscal. No dia mais tenso da greve, no dia mais tenso das manifestações, o senhor usou a palavra baderneiros para falar dos manifestantes que invadiram a Assembleia. O senhor repensaria essa expressão hoje? Não, veja bem, eu quero deixar claro que jamais me referi aos professores desta maneira. Eu falei que tinham pessoas infiltradas com desejo de tirar proveito político e me desgastar, infiltradas no movimento pacífico de professores. Eu sempre convivi muito bem com os professores, Sandro. Eu posso te assegurar e falar com absoluta segurança que os maiores avanços dos professores na história do Paraná aconteceram no meu governo. Em 4 anos foram 60% de aumento salarial aos professores. O ex-governador, que hoje de forma oportunista está lá instigando os grevistas contra mim, ele entrou com a DIN. Entrou na justiça contra o piso nacional de professores. E eu pago acima do piso hoje. Ele entrou com uma DIN contra a reivindicação da hora-atividade. Sabe em quanto eu ampliei a hora-atividade? 75%. Professores ficavam 4 horas, de padrão de 20 horas, fora da sala de aula, para corrigir provas, preparar a matéria, preparar a próxima aula. E hoje, das 4, ficam 7
horas fora. Então nós atendemos as reivindicações e o ex-governador entrou com uma DIN. Agora, a Visivale, 10 anos, 30 mil professores aguardando o reconhecimento do curso, reconhecemos em 6 meses. Governador, agora a sociedade também espera austeridade, espera exemplo de quem cobra austeridade. Sim. Né? Então, o que o senhor imagina fazer para cortar gastos na estrutura do governo? Já estamos fazendo. Isso eu fiz sistematicamente ao longo dos 4 anos de governo. Gastos de custeio, sistematicamente eu fui impondo metas aos secretários para diminuição dos gastos de custeio, para, nos momentos de dificuldade, penalizar o mínimo possível a população, né, para não diminuir o ritmo de investimentos no Estado. Nós apertamos os cintos do governo. Agora mesmo, eu estou congelando o reajuste salarial do governador e de toda a equipe do primeiro escalão. Todos os secretários estamos congelando o reajuste que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Estão enxutas. Nós eliminamos cerca de 5 secretarias. Segundo o IBGE, fez um levantamento, 1 ano e meio, no Brasil, acerca de cargos em comissão. O Paraná foi apontado pelo IBGE como o estado que tem o menor número de cargos em comissão do Brasil. Eu eliminei 1.000 numa única canetada há cerca de 1 ano e meio. Então nós estamos enxugando de todas as maneiras e buscando a eficiência desejada Secretaria de Cerimonial e Relações pública. Internacionais. O senhor precisa dessa secretaria? Eu vou repetir essa pergunta para o senhor. Cerimonial e Relações Internacionais. É uma secretaria enxuta. É necessário? Só pela denominação de secretaria não quer dizer que ela demanda de um orçamento substancial. É necessário. Ela é enxuta, mas é claro que qualquer administração tem o serviço cerimonial com secretaria ou não. Ali não vejo problema algum e estamos mantendo. Mas eliminamos 5 secretarias, ou fundimos algumas. Governador, uma novidade que apareceu essa semana é a existência de um relatório da Secretaria da Fazenda que alertaria para problemas de caixa já em 2013. O senhor viu esse relatório? O que dizia esse relatório? Eu não tive acesso a este relatório. Foi feito pela Secretaria da Fazenda. Eu participava diretamente com os secretários de Fazenda que integraram a minha equipe, para e passo, a arrecadação do Estado, as despesas. Eu volto a insistir aqui, Sandro. Eu herdei um Estado, falei por diversas vezes, nunca fui contestado pelo meu antecessor, que inclusive teve a oportunidade, disputando comigo a eleição ao governo do Estado, dizendo que eu herdei dele dívidas de 4,5 bilhões de reais. Só de PASEP, ele não pagou 1 bilhão de reais, que é o PIS dos servidores públicos. Eu estou pagando as contas do governo anterior. E mesmo assim, tivemos aumento de repasses, que foram negociados também no governo anterior, aos demais poderes, substancial. Tivemos a implantação da Defensoria Pública, que não existia. O meu governo é o primeiro a pagar precatórios, 2% do orçamento ou das nossas receitas para precatório. Enfim, uma série de despesas que foram acrescidas no meu governo, e nós temos que hoje, em função da crise financeira nacional, apertar os cintos e medidas de austeridade para garantir a capacidade de investimentos do Estado e que a população não seja efetivamente atendida. A gente vai fazer uma pequena pausa e já a gente volta a conversar aqui no Paraná TV. Barracho. Ok, Sandro, já voltamos.